Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler os 13 primeiros versículos que vai servir de base para a nossa reflexão. Deus está aqui desde o início, já falou através dos louvores, Deus já falou através da ministração, da oração, e Ele vai continuar falando. Basta que você abra os seus ouvidos e esteja receptivo à voz do Senhor. 1 Samuel capítulo 16, todo mundo já achou? Quem achou dá um amém aí, deixa eu ver. Glória a Deus. A partir do primeiro versículo. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Saul, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor contigo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhes disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Pedimos a Tua bênção agora sobre a ministração, que possamos ser usados por Ti. Que o Senhor verdadeiramente possa falar aos nossos corações, de cada pessoa que chegou aqui, de cada pessoa que está participando pela internet. Meu Deus, usa a minha vida agora, que não seja eu, mas que eu seja simplesmente um vaso nas Tuas mãos. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. O versículo 12 disse: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse. É esse. Diga aí, é esse. É esse. Esse é o escolhido por mim.
A Bíblia diz que Jesus falou assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Quando Jesus olhou para você, falou: é esse, é essa, é você que eu quero, é você que eu quero, é você, é você. Fala assim: sou eu? Pergunta: sou eu? É você. Alegra o seu coração ou não? Quantos outros poderiam ter sido escolhidos? Todos os demais irmãos de Davi eram altos, fortes, preparados para a guerra, de boa aparência, aptos para reinar. Mas Deus falou assim: não, aquele eu não quero, eu quero é esse. Deus hoje está falando assim: não, aqueles eu não quero, eu quero é esse, é você. É você que eu quero, é você. É você, irmãos, é você que está assistindo aí na sua casa. E eu gostaria de compartilhar algumas razões pela qual levou Deus a escolher Davi. Amém? Algumas razões por que Deus escolheu Davi. Davi, todo mundo sabe que era um homem segundo o coração de Deus. Aliás, na Bíblia inteira, a única pessoa que foi segundo o coração de Deus era Davi. Um cara que nasceu para vencer, nunca perdeu uma guerra. Tinha seus defeitos? Claro que tinha suas falhas, limitações, fraquezas, todo mundo tem. Mas Deus não olha para as nossas fraquezas, porque Deus não olha como olha o homem. Nós olhamos logo é o defeito. Uma moça, quando vai namorar um rapaz, ou vice-versa, a primeira coisa que eles querem saber é o defeito, para ver se vai dar certo. Quer descobrir o defeito. Não olha para as virtudes, olha para o defeito. É assim ou não? Já quer saber quais são as fraquezas, os problemas, as limitações. Deus não olha para isso, Deus olha para o nosso valor. Por isso que Ele me escolheu e por isso que Ele te escolheu. Você fica feliz porque você foi escolhido para ser ungido por Ele? Dá um glória a Deus aí então, se você fica feliz por isso. Primeira razão pela qual Deus escolheu Davi. A Bíblia diz que ele era o menor. No versículo 11 fala assim: falta ainda o menor que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque nós não vamos nos assentar até que ele chegue aqui. Deus não usa pessoas que se julgam, Ele não escolhe pessoas que se julgam capazes. Eu posso, eu sei, eu faço, eu sou bom. Deus não está atrás de pessoas boas. Ele mesmo disse: eu não vim para sãos, eu vim para quem? Para os doentes. A missão de Jesus Cristo é restaurar. Ele não está atrás de pessoas capazes. A pessoa quando chega fala: não, eu sou capaz, eu posso, eu faço, eu realizo, eu sou bom. Não é isso que Deus quer. Deus escolheu Davi porque ele era o menorzinho de todos. Deus quer usar o menor. Às vezes você se sente o menor, você fala assim: gente, eu estou na igreja, mas eu não prego, eu não toco, eu não canto, eu não transmito culto. São funções que requer talvez um pouco mais de preparo, tudo mais. Eu sou tão pequeno, mas você é o escolhido. Deus te escolheu para estar aqui. Deus te escolheu para fazer parte do rebanho. Deus te escolheu para fazer parte dos céus na eternidade. É maravilhoso isso ou não? Quando Deus foi escolher Gideão também, a Bíblia diz lá em Juízes que quando Deus escolheu ele falou assim: meu Senhor, como a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa dos meus pais. Eu sou o menorzinho, eu sou o menos capaz. Deus falou assim: é você que eu quero, é você que eu quero. Então, irmãos, eu gostaria que você saísse muito feliz da igreja hoje, porque às vezes o diabo começa a colocar um determinado complexo de inferioridade nas pessoas, e as pessoas acham que não são ninguém, as pessoas acham que não são capazes, as pessoas se sentem discriminadas. Você veja bem, Samuel chegou para Jessé e falou assim: reúne seus filhos, porque um deles será o rei de Israel, será ungido. Jessé chegou e chamou todos os filhos e falou: Davi, você não precisa vir não, você não leva jeito para a coisa. Olha a discriminação dentro da casa já.
Você pode ficar lá embaixo trabalhando lá com as ovelhas, não importa não. Davi falou: puxa, eu também não sou filho. Eu queria participar da reunião. O profeta vai vir aqui, vai oferecer sacrifício. Por que eu tenho que ficar trabalhando? Não fica triste por isso não. Talvez tem pessoas querendo colocar você para baixo. Deus está vendo onde você está e Deus vai te buscar onde você estiver, porque você é escolhido. Você é escolhido para ser o ungido de Deus. Então não se preocupe. Às vezes a gente dá uma tristeza porque a gente fala: por que eu não faço parte? Por que eu estou excluído? Fica tranquilo. Os homens excluem, mas Deus inclui. Deus olha lá onde você está e Ele mandou chamar Davi. Mas não tem nenhum filho mais? Tem um pequenininho, mas aquele é pequenininho, aquele é menorzinho. Aquele lá não... Chama ele. E a hora que chegou Davi, Deus falou para Samuel: é esse que eu quero. Então, primeira razão porque Deus escolheu Davi, porque ele era o menor. Ele não tinha aquela aspiração, ele não tinha assim aquela arrogância, aquela prepotência de dizer: eu vou ser, eu sou capaz. Não, é os humildes que serão exaltados. Se humilhe que tudo vai dar certo. Segundo motivo, Deus escolheu Davi porque ele era trabalhador. Disse mais, versículo 11 do texto que nós acabamos de ler: Samuel, Davi, acabaram os moços? Ele falou: não, tem ainda Davi que está apacentando as ovelhas, está trabalhando. Deus não escolhe pessoas que não têm disposição para a obra. Já diz, é uma obra, é um ministério. Ele ia ser rei agora, olha a responsabilidade dele, governar a nação. Olha quanto trabalho ele teria para fazer. Não podia ser um cara acomodado, um cara folgado que só queria ficar sabendo de ficar dormindo e não gostasse de trabalhar. Não, Deus falou: tem que ser um trabalhador. E ele escolheu Davi porque ele estava trabalhando. Eu gosto da musiquinha que meu netinho canta aqui na frente. Eu cantava antes da pandemia, né? Na hora que voltar ele vai cantar de novo. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra, de jeito nenhum. Ele escolhe pessoas que estão trabalhando. Quando ele escolheu Eliseu, ele estava lavrando a terra. Quando ele escolheu Gideão, ele estava malhando trigo. Quando ele escolheu Pedro, Pedro estava pescando. Quando ele escolheu Mateus, Mateus estava trabalhando na coletoria. Deus escolhe pessoas que realmente estejam dispostas para o trabalho. Aí eu pergunto: quem aqui está disposto para o trabalho? Levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto aí, deixa eu ver. Aleluia. Essa semana eu estava junto com a minha esposa, lendo a Bíblia, orando, na mesa da nossa copa, e Deus tocou uma coisa no nosso coração. O ano de 2021 vai ser diferente, irmãos. Esse ano foi ano de descanso. Esse ano todo mundo se acomodou, né? As empresas deram 60 dias de afastamento. Como é que chama o negócio? Suspensão. Afastamento? Suspensão remunerada. Não precisa trabalhar e vai receber. O povo adorou. Ai, que gostoso ficar em casa. E quando chega no final do mês, ir lá pegar o pagamento, né? Ai, que bom. Esse mês foi ano de descanso, irmãos. Mas esse ano foi ano de descanso. Mas o ano que vem vai ser ano de trabalho. O ano que vem nós vamos trabalhar. E eu conversando com a minha esposa, nós vamos fazer um plebiscito com a igreja num dos cultos. Não vamos anunciar, vai ser um culto com quem vier. E nós vamos fazer um plebiscito aqui e vamos encaixar cada um num trabalhinho na obra. Porque se você for fazer uma reflexão, o que você tem feito para a obra? O que você tem feito para a obra de Deus? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Uma das características que Davi foi escolhido é porque ele estava trabalhando. Vamos trabalhar. Terceira coisa, unção. Era um menino que estava preparado para a unção.
Era um menino que estava receptivo para a unção. Irmãos, a unção é uma coisa tão séria, é uma coisa tão preciosa, é uma coisa tão poderosa, que nós muitas vezes hoje não sabemos valorizar uma coisa chamada unção. A gente chama a pessoa e fala: você vai ser ungido, diácono, presbítero, pastor, seja lá o que for. A pessoa: oh, glória a Deus, eu vou ter um título. Está preocupado com o título e não com a unção, porque a unção, ela traz como consequência responsabilidade e poder. Poder. Olha lá, no versículo 12 e 13 diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso o seu semblante, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta e unge, porque é esse o menino. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos irmãos. E desde aquele dia o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito Santo se apoderou, irmão. Não é o óleo é simbólico. O que importa é o Espírito Santo. A unção é o Espírito Santo dentro do coração que faz a diferença. É como o batismo representa morrer para o mundo e ressuscitar. Tem gente que vai lá e toma um banho, não batizou coisa nenhuma, não recebeu o nome. A unção, ela dá poder. Prova é que quando Davi voltou para continuar o seu trabalho, começaram a vir as provações. Primeiro veio o urso. Que menino consegue segurar um urso? Mas nem um homem com muito preparo físico segura um urso, irmãos. Mas uma pessoa ungida segura. Ele pegou o urso e falou: minhas ovelhas não, rapaz. Já rasgou o urso no meio. Aí veio o leão. Irmãos, o leão é lindo, mas é aterrorizante. Quando você está pertinho dele na jaula, lá no zoológico, ele dá um rugido, e aqueles dentes imensos assim, Jesus amado, a pata desse tamanho, patão. Imagina um bicho daquele vindo por cima de você. Mas irmãos, quando a pessoa tem a unção, recebe a unção, faz a diferença. Ele falou: por cima das minhas ovelhas não. Davi foi e enfrentou o leão, não se intimidou. Ele não fez profano o que Deus santificou. Ele recebeu a unção que Samuel ungiu ele. Ele recebeu a unção de Deus. Passou um tempo, veio Golias bendito lá, um gigante preparado de guerra. Não tinha um soldado capaz e nem armado para poder enfrentar o gigante. Mas o ungido foi. Irmãos, essa é a diferença do ungido. Às vezes, muitas vezes a gente unge a pessoa aqui, depois a gente fala: irmão, tem que vir na igreja. Aí começou a pegação de pé, não vou mais nem vir na igreja mais. Não recebeu unção nenhuma, irmãos. Não recebeu. Porque a unção traz responsabilidade, compromisso, ousadia e coragem. A unção traz coragem. E Davi era um menino que Deus sabia que a partir do momento que ele receberia a unção, ele ia honrar a unção que ele recebeu. Davi era um menino valente, não era covarde em nenhum instante. Se existe uma coisa que Deus abomina, é uma coisa chamada covardia. Nós somos o exército, o nosso general é Cristo. A gente não canta música? O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Não tem inimigo para nós, irmãos, porque nós somos o exército. Como é que vai ter um exército de pessoas covardes, medrosas, tímidas? Ai, o leão, ai, o gigante. Não. Quando Deus chamou Gideão, essa história está lá em Juízes capítulo 3. O exército tinha 32 mil pessoas. E ele falou assim no Juízes capítulo 7, versículo 3: agora, pois,
fala aos ouvidos do povo, do exército, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas. Então voltaram 22 mil. Tinha 32 mil exércitos, 32 mil pessoas. Deus falou assim: olha, covarde eu não quero no meio do meu povo não. Pergunta aí, quem é covarde? Irmãos, e tem covarde, tão covarde que o cara se assume. O cara fala: eu sou. Que foi o caso deles aqui, né? Eu sou covarde, eu sou tímido, eu sou medroso. Então volta, sai fora. Não precisa fazer parte do meu exército, porque eu não quero covarde, eu não quero medroso, eu não quero tímido. E diz que 22 mil voltaram. Davi não tinha medo, porque ele tinha unção. Irmãos, quando a gente tem unção, a gente não tem medo. As crianças cantam a musiquinha também. Como é que fala? Quem tem Jesus não tem medo. As crianças cantam isso. Quem tem Jesus não tem medo. Medo de quê? Medo de quê? Se em tudo eu sou mais que vencedor. Como é que eu vou ter medo se eu já sei o resultado da luta? A vitória é nossa, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Não, nós temos que ficar tranquilo. O que nós temos que fazer é realmente receber a unção que um dia nós recebemos. Como é que fala? Receber verdadeiramente a unção de Deus que um dia foi depositada, a confiança que Deus um dia depositou em cada um de nós. Não podemos recuar. Que coragem é essa de recuar? Lá em Apocalipse diz que os covardes, os tímidos e os medrosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não podemos ter medo, temos que ser corajosos. E Davi era. Eu imagino que humanamente, quando veio aquele urso e quando veio aquele leão, ele deve ter sentido um arrepio. Às vezes, irmão, vê uma baratinha, a gente já sobe em cima da cadeira. É verdade, não é? Vê um ratinho, o ratinho vem, é um ratinho, coitadinho do ratinho, não faz nada. Agora imagina um leão vindo. Eu imagino que ele, como um garotão, que devia ter uns 15 anos mais ou menos, ele deve ter sentido uma... Ele falou: mas gente, Deus não me ungiu, o Espírito do Senhor não se apoderou de mim? Então, ele deve ter falado como ele falou quando ele foi enfrentar o Golias: eu não vou por mim mesmo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, do Espírito Santo de Deus que habita em mim. É nesse nome que eu vou, é nesse que eu vou. Então, às vezes, como homem, a gente até se sente fragilizado, mas nós não podemos recuar, irmãos, de jeito nenhum. Nós temos que avançar e ir para frente, porque covarde, tímido, medroso não vai entrar no reino dos céus. E o Espírito Santo de Deus está conosco. Está ou não está, irmãos? Diga aí. Primeira mensagem do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 38, ele falou: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Você foi batizado em nome de Jesus? Quem foi aí? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Amém. Então você recebeu o Espírito Santo, irmãos. Se a Bíblia está falando a verdade pura, se você tem o Espírito Santo, se Deus habita em você, não precisa ter medo. Hoje, com esse negócio da pandemia, as pessoas andam num medo absoluto, num medo total. Não quero dizer que não devemos ser prudentes, temos que tomar os devidos cuidados estabelecidos pelos órgãos competentes, porque se Deus deu a capacidade para eles estudarem e descobrir que tem que fazer assim assado, não foi em vão, vamos obedecer. Mas nós não podemos ficar morrendo de medo de tudo, irmãos. Tem gente que tem medo da morte, tem medo de ficar doente, tem medo disso, tem medo de ficar desempregado. Irmãos, Deus cuida de nós, Deus cuida de nós. Não podemos ter medo, nós temos que ser corajosos. Para terminar, Davi
usava os seus próprios recursos. Quando foi para lutar com o gigante, Saul chegou e colocou aquela, como é que chama aquele negócio? Aquela armadura, capacete, botina, espada, lança. Tadinho do Davi, não conseguia nem andar, né? Ó, como é que ele ia guerrear desse jeito, gente? Com aquele monte de coisa em cima dele, não tinha a menor condição. Ele falou: gente, tira tudo isso aqui, por favor, porque não sou eu que vou guerrear, eu sou um instrumento nas mãos de Deus. É Deus que vai guerrear usando a minha vida, e eu vou usar os meus recursos. Qual é o meu recurso? Eu vou usar uma funda, que seria um estilingue, e algumas pedrinhas. Aí as pessoas dizem: ah, meu Deus, olha a cabeça desse moleque, como é que ele vai querer numa guerra com um estilingue, com um alforjezinho e com algumas pedrinhas? Mas é o que ele tinha, era o que ele tinha habilidade, é o que ele sabia mexer, irmãos. É o que ele sabia. Ele não sabia nem segurar aquela lança tão pesada, mas ele sabia a habilidade com aquele estilingue, aquela funda, né? A funda é um estilingue sem forquilha, pega nas duas pontinhas, roda, solta um ladinho só, e a pedra vai no lugar que a pessoa mirou certinho. Ele usou aquilo que Deus tinha capacitado ele. Hoje em dia, irmãos, muitas vezes nós queremos fazer aquilo que não está no nosso alcance. A gente quer fazer algo na obra que não é o nosso dom, que é o dom do outro. A gente quer pregar, mas não sabe pregar. A gente quer cantar, mas é desafinado, é desentoado. A gente quer tocar, mas não sabe tocar. A gente quer fazer uma coisa que não sabe. Nós temos que fazer aquilo que nós sabemos. Cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos uma capacidade. Davi, na humildade total, foi lá na unção de Deus com a sua funda, e com a funda ele foi vitorioso, porque Deus estava com ele. O que vai fazer de você uma pessoa vitoriosa não é os recursos do outro. Ah, se eu tivesse um carro como o outro irmão lá tem, se eu tivesse o salário que aquele irmão tem, se eu tivesse a casa que aquele irmão tem, se eu soubesse falar como aquele irmão fala, se eu soubesse fazer como aquele irmão faz. Irmão, esquece o outro, olha você e Deus. Deus te capacitou, você tem uma capacidade imensa nas mãos. Nós somos um corpo e cada membro tem uma função diferente. Não fica preocupado com o outro, não fica preocupado. Aquele, Deus deu o dom para ele, vai cobrar dele. Quando Jesus foi distribuir os talentos, a um ele deu 5, a um ele deu 2, a um ele deu 1. E normalmente o que recebeu o que pegou enterrou. E normalmente aquele que tem pouco, em vez de usar o pouco, fica olhando o outro. Olha lá, mas o outro recebeu 5. A Bíblia diz que Jesus deu cada um segundo a sua capacidade. Você tem uma capacidade fantástica de fazer aquilo que Deus te capacitou. Por isso que eu falo, o ano que vem todo mundo vai trabalhar nessa igreja. Todo mundo vai ser convidado a trabalhar. Todo mundo. Não vai escapar ninguém, irmãos. Porque nós não fomos escolhidos para ficar dormindo. Nós temos uma grande obra para fazer. Amém? E você tem os seus recursos. Os seus recursos. Hoje em dia nós temos muitos recursos. A pessoa só compartilha lixo na internet. É uma piadinha, é um negócio engraçado, aí compartilha. Agora uma mensagem, um culto abençoado, aí não compartilha, nem vê. Então, nós temos os nossos recursos. Qual que é o nosso recurso hoje? Está lá em Efésios, para terminar a mensagem, capítulo 3, 6, do 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai firmes, e estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esses são os recursos que estão à nossa disposição, irmãos. A verdade. Hoje em dia a gente não tem visto verdade. As pessoas têm falsidade, mentira, engano, hipocrisia. Justiça é a segunda coisa. É verdade, justiça, fé, paz e palavra de Deus. São 5 coisinhas. Hoje em dia a injustiça tem imperado no meio do povo de Deus. Fé, o povo está desacreditado. Paz, o povo não tem tido paz. Povo de Deus estou falando, povo de Deus. E a palavra de Deus tem servido só para juntar pó em casa. Ninguém usa a palavra de Deus. E aí a pessoa fala assim: pô, pastor, tá difícil, não vou, né? Entendeu? Eu queria que Deus me escolhesse, me abençoasse, me ungisse. Meu, você não está fazendo por merecer. E aí às vezes o pastor chama até aquela pessoa que não deveria ser ungido, unge, e aí dá no que dá. Então foi por isso que Davi foi escolhido, porque Davi tinha todas essas características e muitas outras que, se fosse o caso, a gente poderia virar a noite falando de Davi aqui, porque ele realmente foi um cara maravilhoso. Aí já tem os irmãos falar: mas ele pecou. Quem não peca? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Mas ele adultera. Gente, esse é o nosso problema. A gente olha para o lado negativo e esquece de olhar o lado positivo. A Bíblia fala, Jesus falou: quem tem bons olhos vê as coisas boas, não vê maldade. Mas quem tem maus olhos, tudo é ruim, vê tudo errado, tudo torto, vê tudo torto. Então vamos ter bons olhos, vamos realmente procurar estas características de Davi e aplicá-las na nossa vida. Deus tem nos escolhido. Quando Ele olhou você, Ele falou: é esse. Ele olhou para o Luquinha e falou: é esse. Esse cara é bom. Irmãos, eu nunca esqueço essa frase: esse cara é bom. Porque quando eu fui adotado, com 13 anos de idade para 14, no ano de 1970, ninguém acreditava em mim, ninguém. Mas o meu pai adotivo olhou para mim, me abraçou e falou: esse menino é bom, esse menino é bom. Tudo que ele precisa é de amor e Jesus no coração, e a vida dele vai mudar. E estou aqui eu hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então eu quero dizer o seguinte: você é bom, você é bom, você é bom. Jesus está dizendo: é você que eu quero, não é o outro. Ah, mas se o Silvio Santos convertesse, não o nosso aqui, o outro lá, né? Ele ia ganhar muitas almas porque ele tem a televisão. Meu, Deus não quer ele, Deus quer você que está aqui, ó, para ganhar Mojimirim. É você. Ah, se o da Atenas, esquece o cara, meu, é você que ele quer. Davi não chegou e falou assim: ô profeta Samuel, eu acho que o meu irmão mais velho é mais capaz. Não, sou eu, estou aqui, eis-me aqui. Manda o óleo, eu quero a unção. Manda o óleo. Já que Deus me escolheu, eu estou feliz por isso. Deus te escolheu, você está feliz por isso? Então levante e dá uma salva de palmas para Jesus. Deus te escolheu, está feliz por isso? Glória a Deus. Abaixa a sua cabeça. Vamos orar, né? Temos aqui a Cleusa Braga pedindo oração, a Adriana Barros, de Presidente Venceslau, está pedindo oração também. Quero dizer uma coisa para você, Cleusa Braga e Adriana Barros, que estão nos assistindo de tão longe. Deus te escolheu e Deus tem grandes coisas para você. Amém? Vamos orar. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Deus, por este culto. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por ter falado ao nosso coração. Permita que o inimigo não venha roubar esta semente, mas que nós possamos nesta noite, em nome de Jesus Cristo, tomar posse desta unção que um dia o Senhor derramou sobre a nossa cabeça. Que nós não venhamos a ser tímidos, medrosos, covardes. Que nós não venhamos fazer como aqueles 22 mil soldados de Gideão, que viraram as costas e abandonaram o exército.
mas que nós possamos estar juntos, integrados, ativos, corajosos nesta batalha, sabendo que o Senhor está avante, o Senhor está conosco na frente, nos conduzindo para a grande vitória. Por isso eu intercedo por cada filho teu que chegou aqui na tua casa nessa noite. Eu intercedo por cada filho teu que está participando pela internet. E nesse momento, de uma maneira especial, eu quero colocar a Adriana Barros, lá de Presidente Venceslau. Eu peço que o Senhor visite ela, está com dores, ó Pai. Tira essa dor da tua filha, em nome de Jesus Cristo. Eu intercedo pela Creuza Barros Braga, Senhor. Creuza Braga, que também está participando pela internet. Que o Senhor esteja alcançando a vida dela. Não sei qual é a necessidade, mas ela precisa de uma intervenção sua. Faça um milagre na vida dela. Faça um milagre na minha vida. Faça um milagre na vida, Senhor, de cada filho teu aqui na igreja, cada membro desta igreja, Senhor, e coloca-nos na posição que devemos ficar, ó Pai. E nós queremos fazer um compromisso contigo, que não vamos deixar este exército por nada, não vamos nos acovardar, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum dano do inferno virá sobre as nossas vidas. Por isso que, depois de ter ouvido essa palavra, nós possamos estar renovados e fortalecidos e começar a nos preparar desde já, porque nós sabemos que o ano que vem vai ser um ano de trabalho árduo. Esse ano foi ano de descanso em função dessa pandemia, mas o ano que vem, a partir do primeiro domingo do ano, já vai ser ano de trabalho na tua casa. E eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor já está escolhendo e preparando cada filho teu para o lugar onde que eles vão ficar, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?